Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque temos a tua vida. O Senhor nos salvou com uma salvação maravilhosa e hoje nós estamos vivendo a vida da igreja. E hoje essa vida não é por meio da nossa vida natural, e sim por meio da tua vida dentro de nós. Abençoe a palavra dessa noite, abra nosso coração, pedimos que a palavra que será semeada caia em boa terra. Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa palavra. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nessa noite nós abrimos nosso coração a ti. Te reconhecemos como nosso Senhor. Te adoramos, Senhor. Nos esvazia, queremos estar pobres em espírito, para que o Senhor possa nos encher. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. A palavra dessa noite tem como título A Plenitude dos Gentios, dentro da série do Alimento Diário, Preparar o Material para a Edificação. E a palavra dessa noite tem muito a ver com a condição do nosso coração e também entender o coração de Deus. Provérbios 4:23 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos falar junto esse versículo? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração é a nossa alma e nossa consciência. Por isso que, quando o Senhor fala sobre amá-lo, ele fala de amar o Senhor de todo o nosso coração. Começa com a nossa consciência. Deus toca a nossa consciência e nos sensibiliza em relação à nossa condição, de que nós somos pecadores, de que nós precisamos do Senhor, precisamos da salvação de Deus em nossas vidas. E o nosso coração também é a nossa emoção, a nossa vontade, nossa mente. Por isso que precisamos aprender a ter uma mente renovada, uma emoção que ama o Senhor, cheia do amor de Deus, é uma vontade de acordo com a vontade de Deus. E quando nós tocamos o amor do Senhor em nosso coração, nós vemos que Deus quer salvar todos os homens. O coração de Deus é um coração de amor. Na verdade, Deus é amor. A essência da pessoa de Deus é amor. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Por isso nós amamos o Senhor. E Deus quer salvar a humanidade da usurpação de Satanás, do poder do pecado, da morte, de tudo aquilo que ainda prende o homem a essa terra, impedindo que o homem cumpra o plano de Deus. 1 Timóteo 2, capítulo 1-4, fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O coração do Senhor é que nós, como filhos dele, possamos orar pelas pessoas, que possamos suplicar, pedir, orar, interceder, dar graças em favor de todos os homens. O Senhor quer salvar todos os homens. De maneira especial, aqui, o apóstolo fala sobre orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Podemos achar que nossas autoridades não são pessoas que são de acordo com o que nós queremos, mas nós precisamos orar por nossas autoridades. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Acho que todos nós queremos uma vida tranquila e mansa, não? Eu, pelo menos, não quero ter uma vida conturbada, cheia de problemas, mas temos que orar por isso, irmãos. Se em nossa vida está muita luta de opressão, estamos sendo conturbados, temos que orar para que o Senhor possa nos dar uma vida tranquila e mansa. Mas para quê? Para que nós possamos viver a vida de Deus e pregar o Evangelho. Para que nós possamos viver o reino de Deus. Aqui fala sobre com toda piedade e respeito. Piedade é
viver de acordo com a vida de Deus que está em nós, expressar os atributos de Deus em nossa vida. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus. Na palavra dessa semana nós vimos que Deus escolheu um povo para que pudesse reinar por ele aqui nessa terra. Povo escolhido, um povo especial, que é o povo de Israel. Na verdade, Deus criou Adão e Eva para que ele pudesse ter no homem uma expressão da sua autoridade. Mas sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus e aconteceu a degradação da humanidade em relação ao governo de Deus. A tal ponto que Deus teve que chamar alguém para formar um povo que pudesse representá-lo aqui na terra. Em Gênesis capítulo 22, versículo 16, nós vemos a experiência de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele saiu da terra dele, ele atendeu ao chamamento de Deus por causa da fé dele na promessa de Deus. Ele teve muitas experiências, e uma das experiências fortes que ele teve foi em relação à aprovação que Deus deu para ele que ele oferecesse seu filho Isaque como um sacrifício. O Isaque, que era o filho da promessa, o Isaque que formaria a descendência de Abraão que Deus prometeu para ele. E no versículo 16, no contexto dessa experiência em que Deus provou Abraão, fala: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O princípio do povo de Deus é crer no Senhor, é obedecer a voz do Senhor. Se Deus pediu para Abraão o filho dele, Abraão obedeceu o Senhor, sabendo que mesmo que o filho dele fosse morto, Deus também teria o poder de ressuscitá-lo. Irmãos, como é a nossa vida, o nosso coração, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando Deus dá uma ordem para nós? Será que estamos cheios de argumentos? Senhor, o meu filho, o filho da promessa que o Senhor deu para mim para poder ser essa grande nação, para abençoar as famílias da terra? Aí não, Senhor. Se fosse eu, é bem provável que eu falaria isso para Deus, se eu fosse Abraão. Mas Abraão obedeceu. Ele estava pronto para sacrificar o teu filho. Isso é fé. Obedecer, porque nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. E como parte dessa experiência, Deus reforçou essa bênção para Abraão. E nós sabemos que Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó teve os filhos que resultaram nas tribos de Israel, e Deus formou um povo, seu povo escolhido. Então o coração de Deus sempre foi ter um povo nessa terra que pudesse expressá-lo, que pudesse trazer o seu governo, e até hoje esse é o coração de Deus. Deus quer salvar um povo para que esse povo possa tomar de volta esta terra para ele, porque este mundo está debaixo do governo, temporariamente, de Satanás. Em 1 Pedro 2, de 9 a 10, nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre o coração de Deus. Diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse coração é para o povo judeu, mas também se estende para nós que somos gentios. O coração de Deus é que ele tenha nesta terra uma raça eleita. Ele tem um sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, temos a função de levar os homens a Deus, mas também nós somos reis, de levar Deus para os homens. Nação santa. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que se misturam com este mundo, que são deste mundo, pessoas comuns, que seguem o curso deste mundo, que seguem o padrão
deste mundo. Nós somos uma nação santa. Nós temos que viver separado para Deus. Deus santifica a nossa vida. A oração do Pai Nosso fala: santificado seja o vosso nome. Ou seja, a nossa vida expressa o nome do Senhor. Nossa vida é separada das coisas dessa terra, porque nós somos do Senhor. Nação santa, uma nação especial que Deus chamou. Olha só o coração de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe que Deus tem ciúmes de nós? Deus quer que nós sejamos unicamente dele. Deus não quer compartilhar a nossa vida com Satanás. Irmãos, ou nós seguimos o Senhor e adoramos a ele, ou automaticamente já estamos seguindo o curso deste mundo, estamos debaixo da opressão e do governo satânico. Estar em cima do muro já é o domínio de Satanás. Nesse final dos tempos, irmãos, nós temos que ter a clareza que Deus nos chamou para ser o seu povo, para ser uma nação santa. Para quê? Para ficar apenas ali parado, curtindo a presença de Deus? Não apenas isso, mas Ele quer que nós sejamos aqueles que proclamam as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós temos que ser uma igreja que proclama as virtudes do nosso Senhor, porque nós estamos vivendo na luz do Senhor. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus é misericordioso. E se estamos aqui hoje, é porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor nos alcançou com sua misericórdia. Misericórdia não tem a ver com merecer. Sem merecer a salvação, Deus nos alcançou. Deus morreu por todos os homens, inclusive pelos homens que cometem grandes pecados. Irmãos, nós não podemos ser aqueles que julgam os outros. Nós somos pecadores que fomos salvos pela misericórdia de Deus. E o Senhor hoje nos incluiu na vida da igreja para que possamos ser essa nação santa que expressa o Senhor. Mas dentro do contexto do chamamento de Deus, Deus chamou Abraão, e de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e veio o povo de Israel. Então, Deus tentou primeiramente alcançar no povo judeu o seu reino nessa terra. Mas nós vimos durante toda a história do povo de Israel que eles tiveram muitas falhas. Se você ler o livro de 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Reis, 2 Crônicas, nós vemos que grande parte do tempo o povo de Israel, liderado por esses reis, estavam cometendo idolatria, se afastaram do Senhor, a ponto de Deus não poder mais contar com o povo de Israel para representá-lo nessa terra. Mas Deus ama Israel. E Deus vai cumprir a promessa, e está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão. De maneira prática, nós somos a descendência espiritual de Abraão. As estrelas do céu indicam que nós pudemos alcançar a promessa de Abraão. Deus também tem uma porção especial para o povo de Israel. E sobrará um remanescente que fará parte do plano de Deus no final dos tempos e também na era vindoura. E para entender o coração de Deus em relação ao povo de Israel, em relação a Jerusalém, Mateus 23, 37 a 39, diz, olha o Senhor falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Olha o coração do Senhor em relação ao seu povo. Uma galinha tentando reunir os pintinhos para proteger, para aquecer. Deus ama o seu povo. Mas quem rejeitou o Senhor foi o próprio povo de Israel. Tanto que quando o Senhor veio, quando Deus se encarnou na vida de Jesus, os judeus rejeitaram o seu rei. Não reconheceram o Senhor como rei. E até hoje estão esperando o Messias. São o povo escolhido de Deus, tem uma porção especial, mas eles rejeitaram o Senhor.
O Senhor não rejeitou o povo de Israel, mas eles rejeitaram o Senhor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então a salvação, primeiramente, foi destinada aos judeus, tanto que o Senhor começou seu ministério terrenal só buscando os judeus para salvá-los. João capítulo 1, versículos 10 a 12 diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só, veio para o que era seu. O Senhor veio para o seu povo, o povo judeu, para salvá-los, mas os seus não receberam. Os seus não receberam, rejeitaram o Senhor. Aqui tem uma palavra maravilhosa, mas, vamos falar junto? Vamos ler junto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Irmãos, nós recebemos o Senhor. E se nessa noite você não teve a experiência de receber o Senhor, essa é uma grande oportunidade. Receba o Senhor Jesus na sua vida. Creia no Senhor. E nós nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. O maior privilégio da vida humana é ser filho de Deus. Não tem coisa mais importante, irmãos, nessa terra, a não ser filho de Deus. A não participar da vida divina. E qual é a condição? Precisa pagar muito dinheiro para isso? Não. Precisa fazer muitas aulas de teologia? Não, é só crer no Senhor. É só crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor e nos tornamos filhos de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Não precisamos fazer nada a não ser crer no Senhor. Crer que Ele morreu por nós, morreu por nossos pecados, crer que Ele foi cravado na cruz por nós como homem, Deus justo, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos dizer, Senhor Jesus, Tu és a minha salvação. E quando nós recebemos o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, nós vemos que o coração de Deus é esse. Ele quer salvar os homens para se tornar filhos dele, para formar esse povo que possa governar aqui na terra por meio dele. Uma nação santa, uma nação de sacerdotes, uma nação de reis. Esse é o reino dos céus que o Senhor quer estabelecer aqui na terra. Mas o reino dos céus é formado por uma igreja edificada. Uma igreja que está sendo edificada porque cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo e estamos sendo ajustados, estamos sendo aperfeiçoados para aprender a servir o Senhor juntos. Aprenderam a negar a nós mesmos, aprenderam a seguir o Senhor. A igreja não é um amontoado de indivíduos que estão tentando servir a Deus, cada um do seu jeito. A igreja é a edificação de um corpo unido, unânime, ligado pela vida do Senhor. Nós aprendemos a servir uns com os outros. E a expressão da igreja edificada é que o Senhor tem o seu governo estabelecido coletivamente em nós, para que possamos tomar de volta essa terra. Salvando as pessoas, orando pelas pessoas, transferindo as pessoas do império das trevas para o reino do Senhor. A função da igreja é pregar o evangelho, irmãos. A função da igreja é cuidar das pessoas para que todos possam chegar ao crescimento de vida, todos possam avançar na vida cristã para expressar o Senhor. Então, no início do ministério terrenal do Senhor, nós vemos que ele começou a pregar para os judeus. Depois que ele foi batizado, ele começou a interagir, com o povo. Ele deu instrução para os 12 em Mateus 10, 5, dizendo, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios. O Senhor especificou para os discípulos, você não vai para os gentios, mas só em 3, e nem em 3 em cidades samaritanas. Os samaritanos eram um povo misturado. Tinha um pouco de povo judeu, mas se misturaram com as nações. O Senhor também falou, não entre na cidade deles, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha o coração do Senhor.
O coração do Senhor é para que Ele estabeleça o seu reino. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graça dai. No capítulo 21, no versículo 42, nós vemos que o Senhor estava ali para buscar os judeus, mas diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Ou seja, o Senhor foi rejeitado, mas ele era a principal pedra. O Senhor é a base da edificação da igreja. Nós vemos em Mateus 12, 14, que os fariseus, que representavam a classe religiosa, eles queriam matar o Senhor. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Lucas 4, 28 também fala sobre uma experiência em relação a como que o Senhor queria salvar os judeus, mas eles realmente não queriam, eles rejeitaram o Senhor. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Só os judeus podiam entrar na sinagoga. Era lugar de adoração, lugar de ensino. Eles liam a lei de Moisés, eles deliberavam ali sobre as questões religiosas. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam matar o Senhor, pegaram ele, quase conseguiram. Quando eu fui em Israel, a tradição diz que aquele monte no qual nós estivemos é o lugar de onde os judeus quiseram jogar o Senhor para baixo. É um monte onde tem uma declividade muito íngreme. Eles queriam matar o Senhor. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, irmãos, o Senhor quis salvar. Ele veio para os judeus, ele veio para salvar o seu povo. Mas vez após vez, o povo judeu rejeitou o Senhor, a ponto de que ele foi crucificado também por intermédio dos seus opositores judeus. Mas, irmãos, tudo isso aconteceu porque Deus é soberano e Deus quer salvar todos os homens. E a salvação não foi restringida apenas ao povo judeu. Como nós lemos no início da reunião, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, o Senhor não discrimina quem é digno de ser salvo e quem não é digno de ser salvo. O coração de Deus é salvar todas as pessoas. E o Senhor abriu a porta para os gentios. Porque Deus é misericordioso. Romanos 9,16 fala sobre a misericórdia de Deus. Aqui diz, no versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aqui Paulo estava falando sobre a rejeição de Israel, estava falando sobre o evangelho tentando alcançar os judeus. Nós vemos também isso no capítulo 11, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, nessa noite, Deus está usando a sua misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus teve misericórdia de você. Mateus 13:15. Aqui tem a ver com o nosso coração. O Senhor estava explicando por que ele falava por meio de parábolas. Porque grande parte das pessoas não entendiam as parábolas. E os discípulos perguntaram para ele no versículo 10, por que eles falam por parábolas? Aqui foi logo depois do Senhor revelar sobre a parábola do semeador, que é justamente sobre a palavra sendo semeado no coração das pessoas. Mas muitas coisas impedem que a palavra gere frutos. Pedras, espinhos, à beira do caminho, mas uma parte das sementes cai em boa terra. E aqui o Senhor respondeu, no versículo 15,
Mateus 13:15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Irmãos, aqui vamos trazer isso para nós. Ao invés de julgar os outros dizendo, o coração das pessoas é um coração duro, o povo judeu realmente não aceitaram o Senhor, rejeitaram o Senhor, eles tiveram um coração duro. Irmãos, como é que está o meu coração diante do Senhor? Agora, não é ontem, não é 10 anos atrás, essa noite, como está o teu coração? Qual é a condição do teu coração? A palavra vem sendo semeada ao longo de todo esse tempo. Uma parte de nós já estamos na vida da igreja há tanto tempo, uma parte de nós somos novos, louvado seja o Senhor. Mas independente se nós temos muita ou pouca experiência com Deus, nessa noite, como está nosso coração? E aqui é um grande alerta. Aqui fala sobre um povo com o coração endurecido. E ouvem de mau grado com os ouvidos a palavra. E fecham os olhos. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Se nossos olhos estão abertos demais para este mundo, fica difícil a gente olhar com foco para o Senhor. Se nossos ouvidos estão toda hora ouvindo as coisas deste mundo, dando atenção para o inimigo, sendo atordoados por tanto ruído que tem por aí, é difícil também nós termos um ouvido puro para quando Deus fala conosco na igreja. Então, acaba sendo também, irmãos, uma escolha. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós escolhemos o que nós ouvimos, escolhemos o que nós vemos, escolhemos o que nós estamos fazendo. São escolhas, tem a ver com a nossa vontade. Nosso tempo é do Senhor. Nosso tempo para servir o Senhor. Para dizer, Senhor, qual é a tua vontade em minha vida? Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero praticar a tua palavra. Senhor, venha o teu reino. É muito bonito orar isso, né? A oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas essa oração não pode ser uma oração genérica. Senhor, que na tua igreja venha o teu reino. Tá bom, mas eu sou a igreja também. Eu faço parte da igreja. Então, quando eu oro, venha o teu reino, eu preciso falar, Senhor, neste dia, eu quero fechar meus ouvidos para tudo que não vem de ti. Para que meu coração seja um coração aberto para ouvir a tua palavra. Para que meu coração não se torne duro. Irmãos, o nosso coração se torna duro ao longo do tempo. É difícil o coração amolecido se tornar duro de uma vez, instantaneamente. São nossos hábitos, são nossos costumes que muitas vezes nos levam a ter uma condição de degradação do nosso coração. E fazendo um paralelo com a primeira parte da mensagem, nós vimos que Deus chamou Adão e Eva, criou eles, mas desobedeceram a Deus, e nós vimos uma degradação terrível da condição humana, a ponto de o Senhor dizer para Noé, olha, faz uma arca aí, porque eu vou destruir todo mundo. Todo mundo vai morrer com o dilúvio, eu vou começar de novo, porque a condição humana tinha se tornado tão pecaminosa contra Deus, que Deus teve que começar de novo. Irmãos, o nosso coração precisa ser um coração que recebe a palavra do Senhor. Que tal agora 1 minuto de oração individual? Avalie diante do Senhor como está o teu coração. E ora diante do Senhor pedindo para o Senhor amolecer o teu coração nessa noite. E te limpar de tudo aquilo que ainda está te perturbando. Continuando no versículo 15, aqui fala, para não suceder, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Vamos ler o 16 juntos? Mateus 13,16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Irmãos, nós temos que ver, nós temos que ouvir a palavra que o Senhor tem para nós. O Senhor nos tem dado uma abundância de palavra, uma palavra de direção, de encorajamento, uma palavra de realmente cooperarmos com o Senhor nesses últimos tempos. Vamos abrir nossos ouvidos. Sabe, nós somos muito seletivos. A gente escolhe aquilo que a gente escuta. Os nossos olhos são lâmpada do nosso corpo. Nós também escolhemos aquilo que nós estamos vendo. O Senhor quer que nós tenhamos olhos somente para Ele, irmãos. Que nossos ouvidos sejam somente para Ele. O Senhor está falando essa palavra nos tempos finais, na vida da igreja, para que nós possamos ser aqueles que cooperam com o Senhor. Senão, nossa vida fica uma vida confusa. Ouve aqui, ouve ali, e não temos direção em nossa vida. E aí nós somos levados, né, como gado, né? Vai para lá, vai para cá. Mas nessa noite o Senhor está dando para nós uma palavra, para que nós possamos ouvir Ele e ver Ele. Então, irmãos, nós vimos que o Senhor veio primeiramente para salvar o povo judeu, mas o povo judeu rejeitou Ele. Deus não rejeitou o povo de Israel. Eles ainda são o povo escolhido de Deus. Mas louvado seja o Senhor. Agora chegamos no versículo base da palavra dessa noite, que é Romanos 11, 25. Que diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, Israel se endureceu contra o Senhor. E esse endurecimento permitiu, na linha do tempo, no plano maravilhoso de Deus, a entrada da salvação para os gentios. A entrada da plenitude dos gentios. Ou seja, nós como gentios, nós que não nascemos como judeus, hoje nós temos a salvação de Deus que foi aberta para nós, até que nós possamos atingir uma plenitude. Até que nossa salvação seja completa. Então Deus abriu a porta do evangelho para todos, judeus e gentios. Tanto que o Senhor não faz acepção de pessoas, e não tem mais judeu, grego. Todos nós fazemos parte do novo homem. Todos nós fazemos parte da igreja. É só crer no Senhor. É só crer no Senhor. Então, o endurecimento de Israel permitiu a entrada da plenitude dos gentios. Irmãos, o nosso coração tem que ser de gratidão. Nós temos que valorizar a salvação de Deus em nossas vidas. Valorizar a obra de Jesus Cristo nessa terra. Valorizar o amor de Deus por nós. É impossível não sermos sensibilizados pelo amor de Cristo se nós realmente tocamos nesse amor, irmãos. Se nós estamos frios espiritualmente, a gente ouve a palavra, mas parece que não somos tocados, nós precisamos nos arrepender. Isaías 55, 6, que também fez parte da leitura dessa semana, fala sobre uma condição muito importante, eu diria, principalmente nesses tempos finais, porque a situação do mundo está cada vez mais difícil em relação a ter circunstâncias adequadas para servirmos a Deus e para amá-lo. Aqui fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor ainda está nos dando a oportunidade de nós buscarmos a Ele, irmãos. Ainda há uma oportunidade para nós sermos salvos. Não apenas nosso espírito, mas salvos em nossa alma. Só que essa janela está fechando. Quando o anticristo aparecer, ali, Oriente Médio, quando houver declaração de paz ali para Israel, já vai ser o início dos últimos 7 anos. Vai haver 3 anos e meio de paz, mas depois haverá 3 anos e meio de uma grande tribulação. Irmãos, eu não quero estar aqui nessa terra quando acontecer isso. Nem o Nélio. Irmãos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Qual é o momento de nós praticarmos a palavra? É agora, irmãos. Se nós temos alguma procrastinação, se nós temos alguma ideia, não, quando tiver um pouquinho melhor, eu sirvo o Senhor, quando minha vida estiver em ordem, aí eu vou buscar a Deus, talvez seja tarde demais, irmãos.
Hoje é o dia de servir o Senhor. Hoje é o dia de buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. A palavra diz, dentro do cenário apocalíptico, de que nesse contexto da grande tribulação, as pessoas vão tentar buscar a Deus e não vai ser mais possível, porque a janela da graça já vai ter sido fechada, irmãos. Haverá o evangelho, mas será o evangelho eterno, né? Os anjos vão falar para adorar a Deus, mas em relação à salvação, em relação a ser vencedor com Cristo, em relação a participar do reino dos céus, agora é a nossa oportunidade, irmãos. Então nós temos a chance de, como gentios, atingir a plenitude, porque nós cremos no Senhor, cremos na sua palavra, cremos na obra que Deus está fazendo em nós e por meio de nós na igreja. Esse é o momento de nós realmente abrirmos nosso coração. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, sobre a volta do Senhor. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não está demorando, o Senhor está esperando por você. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que voltar. O Senhor é longânimo. O Senhor está esperando por você, irmão Nélio, para que você possa ser o vencedor. Irmão Paulinho, o Senhor está esperando por você. Irmãos, vamos aproveitar a oportunidade. Porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Inclusive, longanimidade é um dos frutos do Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, nós somos longânimos, é longo ânimo. Porque Deus é longânimo. Ó Senhor Jesus. Então, a porta do Evangelho foi aberta aos gentios. Nós vimos que Cornélio foi usado por Deus para que houvesse a abertura da porta do Evangelho para os gentios, e Pedro, depois que ele teve a visão, ele foi lá, e realmente a casa de Cornélio foi salva. E aí começou uma obra entre os gentios. Depois, o apóstolo Paulo, que foi considerado o apóstolo dos gentios, teve toda a sua vida dedicada para pregar o evangelho, para estabelecer igrejas e para edificar as igrejas dos gentios. Mas no coração de Paulo tinha um amor, uma preocupação, tinha uma angústia muito grande por parte do seu povo, porque ele era judeu. Ele era judeu, romanos, nós vimos isso. Mas Deus abriu a porta para os gentios. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Atos 10, de 1 a 8, nós vemos isso. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, versículo 2. Depois Pedro teve a visão. Pedro foi para lá. Uma porção até longa, né? Porque Pedro, na verdade, teve que se explicar por que ele estava com os gentios, porque os gentios eram considerados impuros. E na visão que Pedro teve, o Senhor falou: Pedro, mata e come. Ele viu todos os animais imundos que representavam os gentios, e Pedro teve que quebrar o seu conceito para poder abrir essa porta do evangelho. Quer dizer que hoje o Senhor também quer que nós deixemos de lado as tradições que nos impedem de tomar posse do reino, irmãos. Muitas vezes nós temos alguns conceitos que até são teoricamente corretos, mas Deus quer nos mostrar que o que importa é que Ele quer salvar as pessoas, Ele quer edificar a sua igreja. Então não vamos deixar que nossas tradições e conceitos impeçam o trabalhar do Espírito Santo em nós e por meio de nós. E Pedro teve uma experiência muito forte ali, e aí o Espírito Santo desceu sobre os gentios também. No Pentecostes teve a experiência do Espírito Santo descendo, falar em línguas, mas aqui, no versículo 44 de Atos 10, nós vimos que o Espírito também desceu sobre os gentios e receberam um dom do Espírito Santo. Em Romanos 11, nós vemos uma figura muito interessante
sobre a salvação dos gentios, que é Romanos 11, 17, que fala: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, na verdade são gentios, fosse enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. A seiva é a vida do Senhor Jesus. A seiva é o Senhor. E a oliveira natural, a oliveira original, é o povo de Israel. E nós fomos enxertados como gentios nessa oliveira, como uma oliveira brava, selvagem. E nós recebemos a seiva da vida de Jesus Cristo. E hoje nós estamos vivendo o reino de Deus. Então, irmãos, é um privilégio nós sermos salvos hoje, porque Deus abriu a salvação para todos nós. Nós temos que ter um coração de gratidão. 19, do capítulo 11 de Romanos: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que fossem enxertados. Nós somos enxertados. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Não podemos ter orgulho, temos que temer o Senhor. E a função dos ramos é dar frutos. Porque Deus teve que enxertar uma oliveira brava? Porque Deus precisa de frutos. E o povo de Israel não estava gerando frutos. Irmãos, nós temos que gerar frutos para o Senhor. Ganhar pessoas para o Senhor. Pregar o Evangelho. Cuidar das pessoas. Orar pelas pessoas. Apacentar as pessoas. Ter em nosso coração o amor de Deus. Não estar indiferente à condição das pessoas que ainda não receberam o Senhor. Essa é a função da igreja, irmãos. Precisamos sair da nossa passividade espiritual. O Senhor nos tem dado tantas ferramentas na vida da igreja para que possamos praticar. Para quê? Para edificar a igreja, irmãos. Nós vimos em Efésios, fala sobre o corpo crescendo, as juntas ali. Irmãos, hoje o corpo de Cristo precisa crescer e amadurecer com a tua participação, com a minha participação. Por isso que evitemos ser apenas irmãos que vão para as reuniões. Pode até existir uma religiosidade nisso. É claro, irmão, nós temos que ir para as reuniões. Não podemos deixar de nos congregar, mas só ir para as reuniões, mas não nos envolver com a vida da igreja, com os serviços, com os encargos práticos, nos limita também em relação à edificação. Irmãos, o Senhor está chamando hoje cada um de nós para cooperar com Ele, para servi-lo, para sermos edificados, porque nós somos essa oliveira que está recebendo a seiva do Senhor. E para alcançar a plenitude, Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, na leitura dessa semana também vimos sobre a visão das 70 semanas de Daniel, em Daniel 9, que estabelece um cronograma relacionado à reedificação do templo, que levou 7 semanas, 49 anos, e depois nós temos 62 semanas daquele tempo até a vinda e morte do Senhor. E aí Deus pausou o cronômetro para que nós pudéssemos viver a era da graça, a era da edificação da igreja, e essa última semana vai iniciar quando a igreja já estiver pronta, quando o evangelho do reino for pregado, que são os últimos 7 anos, que haverá também na última parte a grande tribulação. O sentimento, irmãos, que nós precisamos ter é senso de urgência. Senso de urgência. O Senhor não vai demorar para voltar. Estamos mais próximos do que nunca da segunda vinda de Cristo. O Senhor está levantando esses trabalhadores da última hora para que possamos cooperar para o Senhor voltar, irmãos. E a velocidade e a abrangência da pregação do evangelho do reino que vai determinar o reinício desse cronômetro da última semana, que completa 70 semanas, para que o Senhor possa voltar e tomar os vencedores e expulsar Satanás e trazer o seu reino para essa terra. E nós cremos na vida da igreja que nós vamos participar como vencedores do reino milenar.
uma porção especial para aqueles que encheram a sua vida de espírito, mas também aplicaram seus talentos, investiram seus talentos para servir o Senhor e para gerar esses frutos devidos. Cantamos um hino hoje falando sobre a videira, nós somos ramos da videira, e o Senhor quer que nós produzamos frutos. Frutos de arrependimento, frutos do Espírito e frutos de pessoas. Por isso que o Evangelho está sendo pregado de maneira tão forte nesse final dos tempos, irmãos. E o Senhor quer que nós sejamos evangelistas. E uma maneira muito fácil de pregar o Evangelho é falar para alguém do seu lado: eu posso orar para você? Isso abre a porta, irmãos. E aqui no Brasil nós temos um grande privilégio de que as pessoas querem receber oração. As pessoas estão abertas. Raramente as pessoas rejeitam a oração, porque as pessoas estão sedentas por Deus. Estão desesperadas porque precisam do Senhor. Vamos praticar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, temos que nos levantar da nossa passividade. O Senhor quer que na Igreja de Uberaba sejamos esses vencedores que amam a volta do Senhor, que valorizam a salvação que nós recebemos, para que nós possamos alcançar, né, essa plenitude, para que possamos nos tornar maduros. Só o Senhor sabe qual que é o nível que Ele vai nos exigir quando Ele voltar. Todos nós que somos salvos, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, irmãos. E o Senhor vai nos julgar, de acordo com o que nós fizemos aqui nessa terra. Para aqueles que não receberam Jesus, é o grande trono branco. Infelizmente, eles vão para o lago de fogo, porque não receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aqueles que receberam o Senhor, receberam uma porção do Espírito, para desenvolverem o que Deus deu para cada um. E Deus vai me julgar e vai te julgar em relação ao que você fez com o que Deus te deu. Deus deu a cada um de nós uma porção que Ele quer que nós desenvolvamos como frutos para o seu reino, irmãos. Então, eu preciso considerar como é que está a minha vida naquele dia, diante do tribunal de Cristo. Como é que o Senhor vai julgar? Será que o Senhor vai falar: olha, Davi, você julgou todos, mas você não fez nada? Que o Senhor não tenha essa condição. Eu quero ser alguém que é fiel ao Senhor, que ouve a palavra do Senhor, que pratica a palavra do Senhor, tem um coração contrito, uma mudança de mente, para que eu possa ser fiel ao que o Senhor nos tem dado na vida da igreja, irmãos. E valorizar essa salvação maravilhosa que Deus proporcionou a todos que creem nele. É isso que o Senhor quer, irmãos, que nós possamos desenvolver a nossa salvação e dar frutos para o Senhor. Por meio do evangelho, por meio do apacentamento, tantas oportunidades tem na vida da igreja, irmãos. O Senhor quer nos despertar nessa noite. Irmãos, nós podemos ter muitas desculpas. Eu tenho milhares de desculpas de por que não servir ou por que não fazer certas coisas. Irmãos, vamos deixar nossas desculpas de lado. Vamos colocar nossas desculpas na cruz e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir, Senhor. E se você está numa condição que você considera ruim, do jeito que você está, o Senhor te recebe. O Senhor te acolhe. Aquele hino que nós conhecemos bem diz: tal qual estou, eu venho a ti. Do jeito que eu estou, eu venho a ti. Com todas as minhas inquietações, todos os meus pecados, todos os meus problemas, todas as minhas complicações da minha mente, Senhor, me salva nessa noite. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos chamou como gentios para sermos salvos. O Senhor escolheu o teu povo de Israel, mas o Senhor abriu a porta do evangelho para nós, para que nós pudéssemos crer em teu nome. E hoje nós fazemos parte da tua igreja, e o teu coração é edificar a igreja. Senhor, nos convoca também para fazer parte da edificação da tua igreja. Senhor, nos limpa de tudo aquilo que nos impede, nos esvazia, Senhor, de tudo aquilo que ainda ofende a ti. Pedimos perdão, queremos ter uma mudança de mente, queremos nos arrepender na tua presença. Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã que está aqui. Senhor, muda o nosso coração.
Senhor, nos convoca, nos chama, Senhor, para nos levantarmos. Se estamos dormindo, queremos despertar. Senhor, abençoa a tua igreja aqui em Uberaba. Nós precisamos de ti. Ó Senhor Jesus.